Amigos e amigas, eu sou o professor Silvio Bernardes, mestre em Saúde Pública pela Universidade de Loma Linda, Califórnia, em convênio com a Universidade Adventista do Chile, e também embaixador Nutrilite. Estamos aqui para conversar com vocês sobre uma grande novidade no mercado brasileiro, o probiótico Flora Balance e a importância dele na saúde do intestino. Vamos começar trabalhando um pouco o que é o intestino. E como vamos conversar sobre saúde, nada melhor do que começarmos conceituando saúde. E hoje eu vou fazer pela ordem inversa. Vou começar dizendo o que não é saúde. Saúde não é meramente a ausência de enfermidades ou de sintomas. É o completo bem-estar físico, psicossocial, mental, social, ambiental e eu diria também espiritual. Todas as nuances, todos os detalhes que envolvem a vida humana têm a ver com a saúde. A saúde só é conseguida quando nós estamos em homeostase. O que quer dizer isso? Uma palavra da ciência para dizer que estamos em equilíbrio total com o próprio corpo, através de todas as suas reações metabólicas, a bioquímica corporal, anatomia, fisiologia, tudo bem coeso, tudo bem, funcionando bem, uma coisa ajudando a outra, porque no corpo da gente, na economia do corpo da gente, uma parte ajuda a outra, uma célula ajuda a outra, as células são independentes, mas são harmônicas, são antagônicas, independentes, seguem uma lei universal do equilíbrio e da saúde, que é a lei da unidade na diversidade. Isso é o que é saúde. E então, ao contrário do que a gente pensa, a gente que vive no mundo ocidental, aquele mundo que você sabe como é, né? Estou sentindo alguma coisa, o que é bom para isso? Aquele mundo que trata a gente de forma dividida, pensa que saúde é apenas não estar sentindo nada. Muita gente pode estar sem sentir absolutamente nada e até se sentindo bem, mas já está começando uma doença e às vezes uma doença muito feia que pode acabar com a saúde desta pessoa. Portanto, saúde não é meramente a ausência de enfermidades, mas o completo bem-estar em todas as faculdades do corpo, inclusive da relação dele com o meio ambiente e com os seus semelhantes. E agora vamos, nesse momento, trabalhar o conceito de doença. A gente já viu saúde, vamos ver o oposto agora de saúde, que é doença. Eu tenho uma conceituação bem abrangente que vai mostrar a você que a gente tem uma cabeça diferente aqui para poder dizer a você o que é doença. Doença é um esforço da natureza para libertar o organismo da condição resultante da violação das leis de saúde. Portanto, existem leis de saúde, as quais, se obedecermos, teremos saúde. Se transgredirmos, teremos doença. E a doença é exatamente o esforço da natureza para poder libertar a gente de tudo que a gente fez de errado contra o próprio corpo da gente, ou que não foi nem a gente, mas o meio ambiente, a poluição ambiental e etc e tal, que terminaram provocando algum desequilíbrio na gente. Mas uma coisa importante nesse conceito está aí para a gente ler, olha. Em caso de doença, convém verificar a causa. Eu diria até, colocar no plural, as causas. Portanto, é muito importante, é mais importante a causa do que a própria doença. Porque os sintomas, o que a gente está sentindo é o que mais incomoda e a gente quer se ver logo livre dele. Quem é que quer ficar sentindo dor, mal-estar ou qualquer outra coisa assim, não é verdade? Mas o importante, embora seja o que incomode mais, não é o que você sente, é por que você sente. Portanto, a grande abordagem da saúde, a verdadeira abordagem de saúde, não é em cima da doença, é exatamente em cima daquilo que causa a enfermidade, não é? Então, o que é que causa? As condições insalubres,
elas devem ser todas mudadas, os maus hábitos que constituem estilo de vida, né? Os maus hábitos devem ser corrigidos. E como a gente faz? Elimina os maus hábitos e adota bons hábitos de saúde. E então a gente vai auxiliar a natureza no esforço dela para expelir as impurezas do organismo e para restabelecer as condições normais do organismo da gente. Portanto, isso é o que é dialético. É simples o que a gente está colocando aqui para você, não é? Vamos tratar de eliminar do corpo o que está fazendo com que ele fique doente e vamos colocar no corpo aquilo que vai ajudar o próprio corpo a corrigir e tirar a doença, corrigir os sintomas e voltarmos a ter saúde. Portanto, quem estabelece os sintomas é o corpo para nos avisar que ele não está gostando da situação que está aí dentro, né? E quem estabelece a saúde também é o corpo. Enganam-se aqueles que pensam que vão curar o corpo. A gente apenas dá ao corpo as condições para que ele mesmo faça esse trabalho, porque esse trabalho pertence a ele. E para que compreendamos mais a importância do binômio saúde e doença, aí estão 3 quadros importantes que vou mostrar para vocês percebam que hoje, no momento em que nós estamos, já houve mudanças consideráveis nas causas e por isso houve mudanças consideráveis nos tipos de doenças. E vocês vão acompanhar comigo nesse slide aí, isso ao longo de um tempo. Observem. Nos anos de 1860, por aí assim, o que mais matava? Esse quadro aí mostra claramente a gente o risco de perda de saúde, não é? O risco de doenças. Então, é um quadro que mostra epidemiologias, né? E aqui mostra para a gente, esse quadro tem nessa linha vertical aqui, o percentual de mortalidade. E na linha horizontal, as doenças que mais matam. Então, olha, pelos idos de 1860, o que é que mais matava? Tuberculose, diarreias e enterites, cólera, influenza, convulsões infantis e por aí vai. Quer dizer, as 5 primeiras causas de mortes não tinham nada a ver com doenças praticamente atribuídas ao estilo de vida. Tinha a ver muito mais com doenças infecciosas, infecto-contagiosas, aquelas doenças devidas a vírus, bactérias, fungos, condições higiênicas, etc. e tal. Então, eram as doenças que mais matavam naquela época. Aí a gente já vem aqui progredindo e vê que pelos idos de 1900 a coisa começou a mudar ainda devagar. Observem, as doenças que mais matavam pelos idos de 1900 era influenza, doença infecciosa, né? Tuberculose, diarreias e enterites, mas no 4º lugar já aparecia uma doença ligada ao estilo de vida, ligada aos hábitos do estilo de vida, que era um conjunto, né? As doenças cardiovasculares, sim, essas já eram o 4º lugar. Agora, quando houve o êxodo, né, da vida rural, a vida mais rural para a vida urbana, com todo o estresse da vida urbana, com essa leva de alimentos sintéticos, né, esses alimentos refinados, comida de fast food e tudo mais, aí a gente chega aos anos 1995. E olha, em 1995, e essa realidade é de lá para cá, viu? Porque não mudou, não é? Olha o que a gente tem aí. O que mais mata? Doenças cardiovasculares, doença do estilo de vida. A segunda maior causa de morte, câncer. E perceba uma coisa, morre-se muito mais de câncer e de doenças cardiovasculares hoje
do que se morria de influenza e de tuberculose nos anos 1900 e do que se morria de tuberculose e de diarreias e enterites nos anos 1860. Portanto, você viu que mudou o perfil epidemiológico, mudou o perfil das doenças que mais matam, e agora nós temos como doenças que mais matam doenças cardiovasculares, câncer. Perfeito? Olha aqui, o terceiro lugar, doenças pulmonares crônicas. O quarto lugar, acidentes de carro, de avião, de ônibus, etc e tal. E aqui a gente tem no quinto lugar pneumonia, influenza. Percebem? As doenças causadas por micróbios, elas foram perdendo a relevância. A gente conseguiu controlá-las com esses medicamentos e tudo mais, e as normas de higiene, mas a gente perdeu completamente o tino da coisa, porque enquanto controlamos uma coisa, escancaramos a porteira para as doenças crônicas, degenerativas, progressivas, que têm duas coisas macabras. Primeiro, elas são as doenças que mais matam. Segundo, elas não matam logo, com raras exceções. Elas fazem a pessoa sofrer muito tempo. Terceiro, já estou dizendo uma terceira coisa, elas fazem se gastar muito dinheiro pelo sofrimento das pessoas. São doenças que não têm cura, mas doenças que têm tratamentos que se prolongam por muito tempo. E eu pergunto a vocês, por que essas doenças crônicas, degenerativas, progressivas, viraram aí a casaca, que são as que mais matam por causa do estilo de vida da gente? Eu não teria aqui como abordar hábitos de estilo de vida, mas o que posso dizer a vocês? O que mais cura as doenças que mais matam, o que é? Exercício físico, dormir cedo, ter um sono tranquilo e reparador, uma alimentação natural, agradável para o corpo, com muita coisa crua, inclusive, com muita fibra, com quase nada de alimentos industrializados. Que mais? Ter um programa de respiração, né? Ter água, tomar água entre as refeições em grande quantidade, ter o seu momento de recreação e de lazer, ter uma vida contra o estresse. Ele vai surgir, mas você pode ter atitudes contra ele. Enfim, uma boa meditação para sair do mundo aqui e se conectar com o Altíssimo. Quer dizer, são vários os hábitos que vão fazer você ter um estilo de vida saudável, e isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E para que você perceba, não é? Para que você atente, perceba a importância do que estou conversando com você, aí está um quadro de uma investigação da Universidade Americana de Stanford, e os pesquisadores estabeleceram fatores determinantes para a saúde. E eles encontraram que tudo isso que a gente criou, toda essa parafernália que nós criamos aqui na sociedade moderna, né? Planos de saúde caríssimos, grande quantidade de dinheiro gasto, hospitais os mais avançados, máquinas maravilhosas que fazem cada cirurgia fantástica, UTIs avançadíssimas, aparelhos avançadíssimos, ambulatórios, consultórios, emergências, uma parafernália de saúde para dar primeiros socorros e tudo mais. Tudo isso que a gente criou, cursos e mais cursos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de biomedicina, todas essas coisas juntas constituem a assistência médica e determinam a melhora da saúde em apenas 10%. É desalentador isso, é desalentador mesmo. Agora, quais são os outros fatores determinantes de saúde? A hereditariedade, a herança da pessoa. O que ela tem de fortaleza nos seus genes, o que ela herdou de fortaleza nos seus genes,
tem um impacto de 17% na determinação da saúde de uma pessoa. E o que mais, hein? O meio ambiente, hein? O meio ambiente, as condições em que uma pessoa vive, a higiene da casa, o não uso de coisas químicas, até mesmo as panelas que usam, se vão desprender alumínio ou não, o que usa para lavar roupa, limpar a casa, etc e tal, se tem química pesada, se tem química indutora de cânceres, etc. O meio ambiente, bem como o meio ambiente da cidade, do local onde vivem, saneamento básico e tudo mais, todas essas coisas respondem por 20% como fator determinante de saúde. Bom, então qual é o principal, o maior de todos? É o estilo de vida de uma pessoa. O estilo de vida de uma pessoa responde por 53% da saúde dessa pessoa. Assim dizem os pesquisadores da Universidade de Stanford. 53% é responsabilidade dos hábitos do estilo de vida. Por isso que eu lhe disse que é o estilo de vida, são os hábitos do estilo de vida que vão fazer a diferença na saúde da gente. Bem, é verdade que todos os sistemas do corpo da gente têm a ver com a saúde e os hábitos de estilo de vida impactam sobre todos. Mas ficaria muito longo isso aqui para falar de todos eles, portanto, eu vou conversar com você sobre o sistema digestivo. E como ele é imenso, tem cerca de 10 metros, desde a boca até a ampola retal e o ânus, eu não vou falar dele todo, eu vou falar apenas do intestino. Só quantas partes que tem aqui no tubo digestivo, vocês estão vendo? E ainda mais as glândulas anexas do tubo digestivo, que são o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares e órgãos anexos como a vesícula biliar, não é? Então não vamos falar de tudo isso, eu quero falar particularmente dos intestinos para que nós compreendamos a importância deles no corpo da gente, na saúde da gente, porque é exatamente esse órgão, que tem mais ou menos uns 7 a 8 metros, depende da estatura da pessoa, é exatamente esse órgão que é responsável por grande parte da saúde da gente. Vocês não sabem quanto da saúde da gente está comprometida, está envolvida direto ou indiretamente com o bom ou mau funcionamento dos intestinos. Por isso, vamos centrar nossos esforços no estudo do intestino e o impacto dele sobre a saúde. Todos nós sabemos que o sistema digestivo começa na boca e é aí onde começa a digestão dos alimentos. O que vai de carga para o intestino depende do que você processa na boca, porque na boca temos os dentes para a digestão mecânica, que vai triturar os alimentos, né, para facilitar a digestão do estômago e do intestino, e temos também a saliva. Então não coma com líquidos, a saliva precisa estar em contato com o alimento porque ela tem enzimas, as amilases salivares, dentre elas uma enzima famosíssima chamada pitialina, que começa a digerir os amidos. O que não for bem digerido na boca pela mastigação e pela insalivação, por certo, será uma sobrecarga para a saúde do estômago e para a saúde dos intestinos. Você atropela tudo se você não começar bem. Portanto, pare, mastigue muito bem os alimentos, ensalive bem, não coma com líquidos, já basta a sua saliva. Se você mastigar bem e salivar, a saliva vai lubrificar a garganta e o alimento vai descer. Você não precisa de líquidos para que isso aconteça, tá bem? Então, depois que o alimento passou pela boca, foi mastigado e ensalivado, desce pelo esôfago, e passa por uma válvula que tem entre o esôfago e o estômago e entra no estômago para a segunda parte da digestão, a digestão gástrica. E aí ele vai passar por uma série de enzimas e o estômago tem uma característica química bem diferente da boca, que tem um pH meio neutro, né? O estômago é bem diferente.
O estômago tem um pH ácido. Ele precisa ser ácido porque as enzimas que estão nele, elas trabalham num pH ácido. Então, nesse caso, o estômago vai digerindo os alimentos por essa acidez. O ácido clorídrico contribui para isso, o próprio pH do estômago está associado com isso, não é? E o alimento vai sendo digerido na região superior, intermediária e na região final, onde ele passa por uma válvula chamada piloro e entra no intestino delgado. E a primeira parte do intestino delgado chama-se duodeno. É aí no duodeno que começa uma digestão mais complexa, uma digestão que tem a ver com pH alcalino. E para isso a parede do intestino delgado tem glândulas que sintetizam substâncias que vão tirar a acidez do alimento que veio do estômago, já até com acidez atenuada no final da digestão, mas ele passou para o duodeno com uma acidez que não é ideal, então as próprias glândulas da parede do duodeno tratam de sintetizar substâncias que vão eliminar essa acidez e transformar o ambiente e o próprio alimento em alcalino para que ele seja digerido aí. Por quê? Porque as glândulas da parede do intestino sintetizam suco entérico que tem enzimas que só trabalham adequadamente em meio alcalino. E o pâncreas, tá aqui, o pâncreas sintetiza o suco pancreático que tem enzimas que também trabalham otimamente em meio alcalino. Como se não bastasse isso, o fígado produz a bile, que é acumulada na vesícula biliar e que é jogada também no duodeno para ajudar a digerir as gorduras através do processo de emulsificação dessas gorduras. E então tá aí essa coisa bela que é a digestão. E se tudo for acontecendo assim do jeito que eu digo para você, a saúde, olha, vai sendo maravilhosa. E é preciso que você entenda como é que funciona o seu corpo para você poder cuidar dele mais adequadamente. Não é mesmo, meu amigo? Não é mesmo, minha amiga? Agora, nesse slide, a gente vai começando a compreender como é que é o intestino por dentro, para perceber o funcionamento dele. Pensa aí dentro de você, enroladinho assim, 7 metros, pelo menos 7 metros de intestinos divididos em uma parte, a maior parte, a grande, né? Intestino delgado, fininho, e o intestino grosso, principal responsável pela fabricação das fezes, mais ou menos 1 metro, que é para eliminar logo tudo, né? Não pode ficar dentro de você essas coisas. Mas o seu intestino funciona de uma maneira maravilhosa, porque, embora eu diga a você que são 7 metros e coisa e tal, a coisa é muito mais comprida do que você pensa, porque dentro da parede do intestino, na parte interna que está em contato com os alimentos, existem as vilosidades, que são saliências na própria parede interna do intestino, e cada célulazinha dessa que faz as vilosidades, que são chamadas de enterócitos, tem, olha aqui, olha, os 2 enterócitos juntos. Eles têm também uma projeção do seu citoplasma, que são as microvilosidades. Tudo isso para aumentar a área de contato com o alimento e propiciar esse trabalho lindo. O intestino joga líquidos dentro dele mesmo, o pâncreas joga, a vesícula biliar também joga, tudo isso entra em contato com o alimento vai sendo digerido e o intestino vai absorvendo, né? Para que você tenha uma ideia, olha só, se você contar as vilosidades intestinais, esticasse tudo e fosse medir, dava 12 metros quadrados. Em torno disso, né? 12 metros quadrados de superfície. Mas se você for contar isso com as microvilosidades das células, esticasse tudinho, dariam 240 metros quadrados de superfície dentro da gente para ter contato com o alimento. Isso é extraordinário, isso é lindo demais, mas ao mesmo tempo isso é muito delicado. Por quê? Porque essas células, os enterócitos, eles têm que estar bem juntinhos. Se tiver alguma coisa que os separe,
e então vai entrar no teu corpo coisa que não deveria entrar e desencadear uma série de doenças, principalmente doenças autoimunes, doenças de fundo alérgico. Essas vilosidades aqui precisam ser bem preservadas, são muito delicadas e elas dependem de muita coisa para preservar-se, entre elas a flora microbiana intestinal, e eu diria a microbiota, usando uma linguagem mais moderna, né? A microbiota intestinal é super importante aí. Portanto, o que você vai colocar dentro do seu corpo, mais as bactérias que estão aí, poderão causar doenças ou saúde. A decisão é sua, mas você precisa compreender como é que você vai agir para ter a saúde do seu organismo, não é mesmo? Bem, dentro do seu tubo digestivo, dentro dos seus intestinos, você tem uma série de estruturas, como já vimos, responsáveis pelas funções de absorção, secreção, mobilidade, digestão, atividade imunológica e atividade endócrina, quer dizer, produção de hormônio. Olha que máquina é o intestino, hein? Ele faz a digestão, ele faz a absorção, ele secreta substâncias para ajudar a digestão dos alimentos, ele tem a ver com a tua imunidade, ele tem a ver com glândulas que sintetizam hormônios que beneficiam todo o teu organismo. Por exemplo, a tua imunidade depende diretamente do teu intestino. Sabe você? Os intestinos têm uma estrutura tão importante, são as placas de Peyer, que são nódulos do sistema linfático que abrigam cerca de 70 a 75% do teu sistema de defesa, o sistema imunológico. Imagina agora a importância desse órgão. Cerca de 70 a 75% das tuas defesas dependem dele e estão nele armazenadas. Olha que importância. Ele também sintetiza hormônios, como serotonina, por exemplo, que vão te dar a sensação de felicidade, que é um mediador químico das sinapses nervosas, que ajuda, participa também na fabricação de outros hormônios, como a melatonina, que ajuda no teu sono. Percebe? Quer dizer, alguns autores até dizem que a felicidade é intestinal. E tem um autor muito famoso, o Dr. Leon Povos, que escreveu um livro que é emblemático, não é? O Outro Cérebro, mostrando o intestino como se fosse um outro cérebro, pelas influências que tem um intestino sadio ou um intestino enfermo, na forma como pensamos, nas nossas reações de alegria, etc. e tal. Que coisa fantástica é o intestino. Como devemos proteger esse órgão que é vital para a gente, hein? E então, pessoal, quando o alimento desce pelo esôfago, vai para o estômago, é digerido pela segunda vez, vem a terceira etapa da digestão, que é a etapa do intestino. O duodeno é o principal segmento, é o primeiro, mas o intestino delgado se enrola aqui, parece até um cérebro, né, pessoal? Se enrola todo aqui no meio do corpo e ele é dividido também em jejunum e íleo, que são as três partes distintas, né, do corpo, duodeno, jejunum e íleo, né? E então, o que temos mais? Esse intestino, depois de terminar o trabalho dele, que a gente já falou nos outros slides, ele desemboca no intestino grosso, e esse aqui ainda tem etapas de absorção de algumas coisas, e o intestino grosso vai finalmente terminar no reto e no ânus, por onde aquilo do alimento que o corpo não quis receber, que não quis absorver, ou algumas coisas que o corpo aproveitou que as fezes iam sair para jogar nas fezes para se ver livre dela, os resíduos do metabolismo saem todos aí nas fezes, por isso que é importante que a gente também saiba alguma coisa sobre a qualidade dessas fezes, que se fermentam dentro da gente, produzem gases tóxicos, vão acabar com a saúde do ser humano. E então, essas aqui são as vilosidades intestinais, pessoal.
As velocidades intestinais estão aí agora com foto tirada da realidade, hein? Da parede do intestino por dentro, mostrando a gente, através de um microscópio eletrônico, né, que aumenta aí umas 300, 400, 500, 1000 vezes, depende do potencial deles, as velocidades que eu estava falando para vocês, com um bocado de coisinha presa a elas, bactérias, vírus, fungos, alguns resíduos alimentares, né? Então, olha, esse é uma microscopia eletrônica de varredura e a gente está vendo todas essas velocidades aí, não é? E as microvelocidades, elas são pequenas, muito pequenas para serem vistas a olho nu, mas elas existem. É bom que vocês saibam. 240 metros quadrados de superfície para poder entrar em contato com o alimento e o corpo da gente vai administrando toda essa maravilha que é o corpo humano, não é? Agora nós vamos conversar um pouco agora sobre os enterócitos, as células que revestem, têm contato diretamente com os alimentos, né? Aí está um desenho mostrando os enterócitos que fazem parte da membrana da célula. E prestem bem atenção, o que está na luz do intestino, luz é a parte interna dele onde passam os alimentos que estão sendo digeridos, né? Mas o que está lá não quer dizer que vai entrar no corpo da gente, não. Essas células podem selecionar. Elas veem o que é que o corpo precisa e deixam passar. Tudo que vai entrando no corpo passa por dentro delas para poder chegar à corrente sanguínea, já dentro do organismo da gente, né? Então, elas podem selecionar as proteínas, os aminoácidos, né? Os peptídeos, que tem que entrar ou não, aqueles que o corpo tem de mais ele não absorve, quando tem de menos ele absorve, quando é tóxico ele não absorve, desde que estejam funcionando adequadamente. Nesse outro aqui a gente vê olha, um malabarismo tremendo, o que você come, que tem amido, que tem lactose, que tem sacarose, toda essa parafernália de carboidratos que poderão até aumentar o índice glicêmico no seu corpo e até te deixar diabético, toda essa parafernália, minha gente, ela é selecionada aqui, depende de enzimas. Algumas glicuronidases ou enzimas do grupo delas estão aí. E essas enzimas, para funcionarem bem, elas dependem de micro-organismos chamados probióticos. Sim, os probióticos agem aí e eles aumentam a secreção dessas enzimas, não é? E essas enzimas vão controlar a absorção dos açúcares. Portanto, um tratamento de diabetes começa aí, viu? Um tratamento para não se tornar diabético também começa aí. Se você tem as bactérias certas no intestino, você vai ter essa enzima, você vai ter um controle da absorção da glicose e, portanto, você vai ter mais saúde, menos açúcar, menos excesso de açúcar dentro do teu organismo, no teu sangue, nas tuas células, porque o excesso de açúcar é altamente prejudicial ao corpo. Como se não bastasse isso, as bactérias ajudam aí no metabolismo das vitaminas, especialmente vitaminas do complexo B, olha, os folatos, a vitamina B6, B1 e tudo mais, ela ajuda, as bactérias produzem vitaminas dentro de você. Você não tem vitaminas só por causa dos alimentos, não, as bactérias produzem, pelo contrário, muitas vezes você perde muito as vitaminas dos alimentos porque cozinha, porque eles são colhidos e viajam tantas horas, porque são guardados na geladeira ou nos congeladores do supermercado até que você vá buscar, porque fica naquelas gôndolas de supermercado, porque fica nos tabuleiros das feiras até que você vá buscar. Isso, os vegetais vão perdendo a sua capacidade nutricional. Por isso é que quando você tem bactérias, probióticos adequados dentro do seu organismo, os próprios probióticos produzem vitaminas e vão suprir a deficiência das vitaminas que você teria que absorver com o alimento e já não consegue mais por causa da vida moderna dentro de cidades e tudo mais, não é? Então, olha,
como os probióticos são importantes. Eles controlam a absorção dos nutrientes, eles produzem vitaminas, eles ajudam na absorção dos minerais. Com probióticos, os minerais são absorvidos com mais rapidez e com mais qualidade. Eles ajudam no controle da glicose, né, da ingestão de açúcares aí. É muita coisa, e como se não bastasse isso, eles estimulam o sistema de defesa, limpam, desintoxicam, estimulam o sistema de defesa. Os probióticos também trabalham matando as bactérias do mal, que produzem fermentações, que produzem gases tóxicos. Portanto, os probióticos são altamente necessários para a boa saúde de qualquer ser humano. E, finalmente, pessoal, o sécum e o apêndice. Essas partes aí são finais. O intestino delgado já está terminando aqui, olha, e ele termina no intestino grosso. A primeira parte do intestino grosso é o séco, tem aqui o apêndice vermiforme, olha, e aqui segue o intestino grosso, né? Agora, olha a importância do intestino grosso. Eu não pense que é só para conduzir fezes, não, viu? Ele tem haustos, que são cavidades, às vezes dão a forma às fezes, né? E ele tem uma grande coleção de bactérias também. Aí, no intestino grosso, ocorre intensa absorção de vitamina K, importantíssima para a regular a coagulação do teu sangue, e até variantes dessa vitamina K, como a vitamina K2 versão MK7, que orientam cálcio para os ossos e trabalha junto com a vitamina D, orientando isso e impedindo a formação de cálculos renais, a calcificação da parede das artérias, não é isso? Também aí existe a absorção de alguns tipos de vitamina do complexo B, especialmente as que são produzidas por bactérias intestinais. Um pouco de refluxo desse séco, quando chega ao intestino delgado, na última função dele, que é o íleo, também vai ajudar na absorção da vitamina B12, que as bactérias ajudam muito, né? As bactérias podem produzir essa vitamina também, tá? É fantástico isso aí, é fantástico isso aí. A parede dos intestinos, ela tem também as bactérias intestinais, elas são conhecidas como pelo gout. Gout é um mecanismo de transporte da glicose para o corpo da gente. A retirada injustificada do apêndice, por exemplo, quando a pessoa tem uma apendicite aguda, né, deve ser bem acompanhada por modificação, por uma terapêutica de reposição da microflora ou a microbiota intestinal através de probióticos. Todas as vezes que alguém faz uma quimioterapia, todas as vezes que alguém toma um antibiótico, essas coisas assim, precisa ter uma reposição da flora microbiana intestinal. Como a gente não come alimentos esterilizados, né? E que bom que a gente não come, senão a gente não tinha bactéria por dentro, não tinha a digestão perfeita, mas às vezes esse alimento está contaminado por bactérias que não são boas para o corpo da gente, que provocam doenças. Por isso, a gente periodicamente precisa mudar a flora intestinal ingerindo probióticos. E eles são de fundamental importância para que a gente mantenha uma microflora saudável, porque uma microbiota, né, o concentrado de bactérias que vivem no intestino da gente, que são trilhões. Vocês têm uma ideia? Entre 2 e 5 quilos do corpo da gente é bactéria. A gente tem mais bactéria no corpo do que células. Todo lugar tem uma microbiota própria, cavidade bucal, os olhos, o ouvido, vagina, ânus, tudo tem, pele, tudo tem. Intestino é o que tem mais.
70% ou mais dessas bactérias que a gente precisa, e até as que a gente não precisa, estão no intestino. Portanto, se a gente não cuidar disso, de manter essa microbiota intestinal boa, vêm bactérias do mal, colonizam o intestino e vão provocar doenças como, por exemplo, a disbiose, a terrível disbiose, que contribui para outro problema, que é a hiperpermeabilidade intestinal, que vai terminar gerando doenças autoimunes. Para vocês terem ideia, hoje se conhece mais de 100 doenças autoimunes, né? E está se conhecendo mais agora ainda com o Covid-19, porque tem muitas doenças que a gente ainda nem sabe que são autoimunes e são, viu? E as doenças autoimunes são grandemente tratadas e diminuídas e prevenidas com a reposição da flora microbiana intestinal através dos probióticos. Os probióticos também são muito importantes no final já do intestino, reto e ânus. O reto é a parte final do intestino e a parede retal ela tem uma semelhança com o cólon. Ela possui uma vascularização muito maior e por isso essa vascularização, quando se faz muito esforço para defecar, pode provocar uma congestão dessa vascularização e formar as célebres hemorroidas, né? E aí também existem muitas células de defesa. E essa parede aí do reto é muito permeável a muitas coisas, por isso que se medica pessoas via reto, com supositórios, etc. e tal. Mas também, como o reto se abre pelo ânus para a superfície, bactérias podem entrar de qualquer forma, não é? E muitas vezes são bactérias causadoras de sífilis, vírus causadores de AIDS, hepatite B, etc. e tal. Por isso, é preciso que essa parte também tenha uma flora microbiana capaz de combater as invasões para que a pessoa possa manter a saúde. E a flora microbiana também interfere na evacuação, não é? Evitando a constipação e etc. e tal, junto com outros hábitos de estilo de vida saudável. Bem, pessoal, como eu já lhes apresentei sobejamente a necessidade de termos um intestino saudável, vem a pergunta que não quer calar. Professor, e o que é que você aponta como solução? Você propôs aí 3 soluções para a gente para ter um intestino melhor, um intestino mais adequado, um intestino que funcione bem e que prolongue a vida da gente, que dê saúde, longevidade e que deixe a gente mais feliz, né? Mais saudável e mais feliz. Quais são as soluções? Aí eu digo a você que vou lhe apresentar uma solução boa, que sem sombra de dúvida é hábitos de estilo de vida saudável. Isso é de importância fundamental. Mas mesmo os hábitos de estilo de vida saudável requerem que você trabalhe também uma suplementação, alguma coisa que ajude o corpo a trabalhar. Então, suplementos são importantes, fibras são importantes e reposição da microbiota intestinal são por demais importantes, tá bem? E no âmbito da suplementação, eu quero apontar para vocês algumas coisas importantes. Por exemplo, Daily Plus é um suplemento como não há outro no país, não há um concorrente para ele, pela estrutura que esse suplemento tem, vocês vão compreender melhor agora. E ele é produzido, ele pertence a uma marca chamada Nutrilite, uma marca de mais de 80 anos no mundo, e ele é produzido pela Amway, uma marca de mais de 60 anos no mundo e que lá pelos idos de 1970, por aí, comprou a marca Nutrilite. Portanto, a Amway é dona da marca Nutrilite. A Nutrilite continuou com a sua filosofia de suplementos orgânicos, naturais, até porque a Nutrilite tem 4 fazendas no mundo, onde ela mesma produz toda a matéria-prima que vai dar origem aos seus suplementos. O Daily Plus é um desses suplementos e é uma dessas 3 soluções que eu aponto para um intestino melhor
para todos os seres humanos. Além dos hábitos de estilo de vida saudável, a suplementação com o Daily Plus, porque o Daily Plus é um suplemento com 12 vitaminas, 10 minerais, mas não são coisas acrescentadas, vocês me entendem? Estão aí pelos vegetais. O que tem aí são os vegetais que compõem isso e que trazem essas vitaminas e minerais. O suplemento é feito a partir de mirtilo, de acerola, de cenoura, raiz forte, espinafre, algumas leveduras, de modo que o Daily Plus ele tem uma série de cores diferentes dos vegetais que o compõem, e essas cores diferentes constituem um espectro do arco-íris, e as cores na natureza elas são acompanhadas por fitonutrientes, portanto, não são 5 fitonutrientes, são 5 grupos poderosos de fitonutrientes que vão ajudar na saúde do corpo como um todo. Esses fitonutrientes vão também ajudar a produção daquela enzima que eu lhes falei, que dificulta a entrada da glicose já na luz do intestino, mas os fitonutrientes, especialmente os carotenoides, vão ajudar mantendo os receptores GALT da parede, da membrana das células, sensíveis à insulina, e aí fazendo com que a insulina coloque a glicose, que não pode ficar em excesso no sangue, para dentro das células da gente. Por isso que tomar um suplemento que tem 5 grupos de fitonutrientes não é como tomar um suplemento que tem 12 vitaminas e 10 minerais apenas, até com uma série de aditivos químicos. O Daily Plus não tem nada disso, não tem aditivos químicos, é material orgânico. A empresa tem condições técnicas de colhidas as hortaliças, os vegetais na própria fazenda dela. Em no máximo 20 minutos ela já processar aquilo, e aí, olha, depois ela tira a água para concentrar as vitaminas e os minerais e os fitonutrientes, ela seca, desidrata, seca, moe, forma o pó, junta tudo e prensa e forma os tabletes dela. Portanto, quando você usa um tablete desse, você usou um componente muito importante que está cheio de fitonutrientes, que vão regular o funcionamento do teu corpo, que vão alimentar também as bactérias do teu intestino, as boas bactérias, e que vão facilitar a absorção das vitaminas e dos minerais do teu organismo, perfeito? Então é uma maravilha você contar com isso aí, porque ele já age junto com a tua microbiota intestinal. Mas existe uma outra coisa que é importantíssimo para manter essa saúde dos intestinos, para manter a tua microbiota intestinal ativa, para alimentar os teus probióticos, que são as fibras. Sim, não é toda a fibra não, especialmente aquela fibra que não é absorvível. Mas qual o papel das fibras? Alimentar os probióticos. Então, se você tem que renovar trilhões de bactérias, você não pode tomar trilhões de bactérias. E então, quando você toma um probiótico, ele tem uma certa quantidade de micro-organismos, e você vai ingerir esses micro-organismos, mas eles precisam ser alimentados. Por isso é importante que, além daquele suplemento Daily Plus de vitaminas e minerais e fitonutrientes, para poder agir com os micro-organismos, para interagir com eles na otimização da função do teu intestino e te dar mais saúde, você também tenha fibras. Sim, alimentar os lactobacilos, alimentar os bifidobactérias, alimentar todos os probióticos do teu corpo. E de quebra, pessoal, as fibras mais aconselhadas são várias. Os próprios alimentos têm essas fibras, tá? Por isso que é bom comer muita fruta, muita verdura, muito legume. Mas você tem também a vantagem, a possibilidade de suplementar com fibra vegetal Nutrilite. E a fibra vegetal Nutrilite, que é uma fibra em pó, tem os sachêzinhos, você pega o sachê, coloca ele no alimento. Olha, eu vou te dar a receita como você vai fazer essas coisas, viu? Daqui a pouquinho. Mas então, olha,
esse produto tem a goma-guar, a maltodestrina e a inulina, sendo que principalmente maltodestrina e inulina vão facilitar muito o progresso, o crescimento dos fitonutrientes, a absorção deles, e também o crescimento daqueles ingredientes do teu corpo, né, que vão te fazer um bem enorme, que são os micronutrientes e a tua microflora, não é? Os teus probióticos, tá certo? Então, é muito interessante isso aqui. Observa, as fibras, elas limpam as impurezas do corpo, elas são tão necessárias que a própria Organização Mundial de Saúde diz que você tem que absorver umas 400 gramas dessas fibras por dia, não é isso? 5 a 9 porções de frutas, verduras e tudo mais, você tem essas fibras. Mas você pode também colocá-las para dentro através desse produto chamado fibra vegetal Nutrilite, percebe? E você pode realmente ter esse produto que vai, especialmente pela presença de inulina e maltodestrina, contribuir para a multiplicação das tuas bactérias do bem no teu intestino. Então, eu estou destacando aqui a inulina, que é uma fibra, uma das fibras do composto fibra em pó, fibra vegetal Nutrilite, né? A inulina desse produto é tirada da raiz de chicória, é uma fibra alimentar insolúvel, não digerida, ela vai chegar até o cólon e é utilizada pela flora microbiana do intestino e ela funciona como pré-biótico. O que será isso, professor? Você está falando até agora de probiótico e o que é pré-biótico? Pré-biótico é tudo que alimenta o probiótico. Ele precisa se multiplicar dentro de você, tá bom? E aí ele se multiplica através dessa fibra que é maravilhosa. Ela vai beneficiar muito o intestino. A própria inulina ajuda a manter uma menor absorção dos intestinos, tá certo? De glicose nos intestinos. Elas também são fibras que trabalham subprodutos como substrato para as bactérias benéficas, mantém o equilíbrio da flora, da microbiota intestinal, evitando diarreias, evitando constipações, percebe? Ajudam na absorção dos alimentos, diminuem os processos inflamatórios intestinais, prolongam a permanência dos alimentos no tubo digestivo e, consequentemente, melhoram a digestão desses alimentos. Portanto, você tem muita vantagem ao ingerir fibras na sua alimentação, tá bem? Uma outra fibra, que é a maltodestrina, é um carboidrato complexo. A maltodestrina do produto fibra vegetal Nutrilite é tirada a partir de uma conversão enzimática do amido de milho. Ajuda na absorção, ela vai sendo absorvida gradativamente, diminui os processos de absorção da glicose, é muito boa como liberadora de energia do corpo da gente e, de quebra, auxilia a manter as bactérias do corpo, porque ela também vai alimentar a microbiota intestinal. Bem, como é que a gente vai usar as fibras vegetais que são tão boas, que tem tanta coisa boa para a gente, que facilita a inclusão das bactérias, facilita a dieta da gente, limpa o intestino, diminui o trânsito intestinal, contribuindo para a prevenção de câncer e outras coisas mais. Tanto benefício trazem à flora intestinal. A gente vai consumir 1 ou 2 sachêzinhos desse, diluído nos alimentos. Pode ser diluído também num copo d'água, coisa e tal, mas eu aconselho você a diluir nos alimentos. Olha, se chega na hora do almoço, você coloca um sachê desse por cima do alimento, mistura, não tem gosto, não tem nada, você ingere, vai fazer um bem enorme a você isso aí,
porque vai ajudar muito na saúde dos intestinos. E agora, qual é o terceiro elemento importante, hein? Que é o elemento chave de ouro para apresentar você agora, hein? Sem sombra de dúvida, o artista da sua saúde intestinal. Além do Daily Plus, que vai dar o suporte nutricional adequado no tocante às vitaminas e minerais e principalmente fitonutrientes. Além das fibras que vão alimentar os probióticos, o suporte maior é, sem sombra de dúvida, o dos probióticos. Então, você está preparado para ter mais um kit de equilíbrio na sua rotina e na sua saúde? Então vamos conhecer os probióticos agora, que são maravilhosos. E entre os probióticos, que são as bactérias, não é, que habitam no intestino da gente, as trilhões de bactérias, existem as bactérias do bem, que são os probióticos, existem as bactérias ruins que causam doença, fermentações, acabam com a qualidade da vida da gente, destrói o intestino da gente, mata as células do intestino, diminui a absorção dos alimentos, aumenta a absorção de gases tóxicos, faz a barriga ficar inflada, cheia de gases, são as bactérias do mal, não é? Para combater essas bactérias do bem. E como é que a gente trabalha tudo isso aí? Olha, é uma beleza. A gente vai fazer isso, vai saber isso agora, né? Como trabalha esses probióticos. Bom, existem vários tipos de probióticos, né? Uma quantidade enorme. Cada grupo de probióticos serve para uma coisa. Existem probióticos, por exemplo, que ajudam até no controle de peso. Existem probióticos que ajudam no funcionamento disso, daquilo. Existem probióticos que ajudam no controle do pH da vagina, na mucosa da vagina, mucosa do nariz, mucosa da boca. Mas a pergunta é, já que o assunto é intestino e saúde intestinal, quais são os probióticos que mais trabalham no intestino? Existem vários, mas eu destaco como um dos principais o probiótico Bifidobacterium animalis, subespécie lactis, variedade HN019. É muito grande esse nome, mas eu quero destacá-lo pela importância dos trabalhos científicos, do que eu pude apurar nas minhas pesquisas, da efetividade desse probiótico na saúde do intestino da gente. Por isso, vamos conhecê-lo mais detalhadamente, ok? E então, nesse sentido, eu quero te apresentar o probiótico Flora Balance da Nutrilite. O probiótico Flora Balance chegou para melhorar a saúde da gente. É um produto recém-lançado aqui no Brasil. Você sabe que Nutrilite é uma marca internacional, está presente em 110 países no mundo. Já tinha probiótico em vários outros países do mundo. Estados Unidos foi o primeiro deles, né? Porque a sede da Emo e da Nutrilite é lá, mas vários outros países do mundo já tinham, e o Brasil ainda não tinha probiótico da Nutrilite. Agora chegou, né? Chegou e chegou forte, porque esse probiótico tem uma série de diferenciais. E para que serve ele, minha gente? Ajuda a melhorar a saúde do trato gastrointestinal, tem 10 bilhões de micro-organismos probióticos em cada cápsula dele. Sim. E é fantástico demais. Eu tenho aqui, olha, e o importante é, aqui está ele, olha, o probiótico Flora Balance da Nutrilite, muito bom. Bom, então o que tem esse probiótico de tão excepcional assim, de tão maravilhoso assim, professor Silvio? Bem, pessoal, como eu já falei anteriormente, probióticos são micro-organismos que são vivos e que, quando são administrados, a gente toma os probióticos, eles, em quantidade adequada, é claro, né?
eles contribuem para aumentar a flora microbiana intestinal e essas funções todas que já estive dizendo a vocês, melhorando muita coisa no funcionamento do intestino da gente. Especialmente o probiótico Flora Balance da Nutrilite é composto por Bifidobacterium animalis, subespécie lactis, variedade HN019, que vai contribuir para uma melhor saúde do trato gastrointestinal. O consumo desse probiótico deve estar associado a uma dieta equilibrada e também a hábitos de estilo de vida saudável, como a gente já falou antes. Ok, pessoal? E para que serve o probiótico Flora Balance da Nutrilite? Quais são as indicações de uso? Para melhorar a síntese e absorção de proteínas no tubo digestivo, que maravilha, isso aí contribui para melhorar a saúde da gente. As proteínas e as vitaminas são reguladores do funcionamento do corpo da gente. O probiótico Flora Balance também estimula o sistema imunológico, aumentando a eficácia do sistema imunológico, melhorando a defesa pessoal de cada pessoa, não é? Também ajuda a diminuir a absorção de glicose na luz do intestino. E olha que coisa maravilhosa isso, hein? Ele também combate as bactérias do mal, que são as bactérias fermentativas, aquelas que são produtoras de gases tóxicos, que são uma parte se bota para fora, outra se absorve, vai para a corrente sanguínea, vai para os órgãos, vai para o cérebro, irrita a gente, intoxica a gente, não é? Então, olha quanta vantagem a gente tem por usar o probiótico Flora Balance Nutrilite. Além do mais, o probiótico Flora Balance Nutrilite é indicado para pessoas que buscam melhorar a saúde dos intestinos de um modo geral e a saúde do corpo todo, não é, pessoal? Pessoas que estão procurando consumir probióticos regularmente e querem um probiótico mais efetivo, de uma qualidade mais superior, aí tem para vocês, não é? Indivíduos que têm diarreias com frequência, estão com diarreia, ou que têm constipação crônica, né? Estão com constipação. Alguns até têm constipação crônica, outros diarreia crônica, outros alternam certos períodos de diarreia com período de constipação. Probiótico Flora Balance, sem sombra de dúvida, vai ajudar você, não é? E eles também são indicados para adultos que têm a partir de 19 anos. Professor, criança não pode usar? Pode, com assistência do profissional de saúde. Mulheres grávidas podem usar? Podem também. E até crianças menores podem usar com assistência do profissional de saúde, tá bem? Mas a indicação mesmo, vocês sabem, não é? Olha, é para adulto, tá certo? Agora, pode usar adolescente, pode usar, é só ter um profissional de saúde que veja a necessidade e a oportunidade de se usar o probiótico Flora Balance da Nutrilite. Então, pessoal, quais são os diferenciais do probiótico Flora Balance Nutrilite? Vamos enumerar algumas delas. Primeiro, ele é específico para a saúde dos intestinos. Ótimo, excelente. Segundo, ele está respaldado por uma ampla quantidade de trabalhos científicos. Eu, quando soube que esse probiótico ia chegar ao Brasil, eu saí procurando, sabe, o Google Acadêmico, o PubMed e outras plataformas de pesquisa, que era para estudar mais isso aí, ver por que esse probiótico chegava ao Brasil, com Bifidobacterium animalis lactis HN019. Um outro diferencial muito grande dele é que cada cápsula tem 10 bilhões de UFC. O que é isso? Isso é a medida, não é?
quando você vai medir a acidez é pH, quando você vai medir a quantidade de líquido é litro, quando você vai medir a quantidade de sólido é quilo, quando se vai medir a distância é metro e por aí vai. Então, a unidade de medida de lactobacilos, de bifidobactério, de probiótico, né, é UFC, certo? Então, esse produto tem por cada cápsula 10 bilhões de UFC, 10 bilhões de unidades microbianas em uma só cápsula. E a vantagem, e tem outros que tem uns que tem até mais do que 10 bilhões. É raro, mas tem. A maior parte tem menos. E alguns que tem 4 bilhões, que encontra na farmácia, professor, em sachêzinho, são bons também. Agora, esse é excepcional. E por quê, professor? Porque ele tem 10 bilhões de uma só cepa, que é o Bifidobacterium animalis, subespécie lactis, variedade HN019. Qual a vantagem dele ter 10 bilhões de uma só cepa? É simples. Essa é uma das melhores cepas para a saúde dos intestinos. E muitos probióticos bons têm uma variedade, não é? Então, se tem uma variedade, ele tem um pouco de cada micro-organismo, não é? Só que esse aqui tem 10 bilhões de um só, e justamente aquele que é um dos mais ativos para a saúde dos intestinos. Portanto, a gente tem uma concentração daquilo que está mais interessando a gente no momento para os intestinos da gente. Esse é um diferencial importante do probiótico Flora Balance Nutrilite. Que outra vantagem tem? Ele é apresentado em cápsulas. Olha aqui, pessoal. A caixinha dele está aqui, olha. Eu vou abrir. Está apresentado em cápsulas. São 5 cartelas de 6 cápsulas, portanto, 30 cápsulas. E cada cápsulazinha dessa, né? Cada cápsulazinha dessa tem 10 bilhões de unidades de lactobacilos em cada cápsula dessa. Toma uma cápsula por dia, tá certo? E como é que toma, professor? O melhor que você vai fazer é você, na hora do almoço, pegar o seu Daily Plus, tomar o seu Daily Plus, pegar a fibra vegetal Nutrilite, abrir o sachêzinho, espalhar ela na comida e dar uma misturada, e em seguida tomar a sua cápsula do probiótico Flora Balance Nutrilite. Isso aí vai ser a coisa mais adequada, mais correta que você pode fazer. Essa é a forma como eu lhe aconselho que você tome o seu probiótico Flora Balance Nutrilite. E de maneira nenhuma esqueça que a Nutrilite é a única marca global que semeia, cultiva, colhe e processa plantas ricas em nutrientes nas próprias fazendas dela, fazendas orgânicas certificadas, e ela formula suplementos de vitaminas e minerais de qualidade incomparável por causa da sua tecnologia desenvolvida ao longo de mais de 80 anos, produzindo coisas naturais para 110 países agora, não é? No mundo inteiro. Portanto, quando a Nutrilite vem com produtos que são dessa qualidade, como o probiótico Flora Balance, a gente tem certeza de ser produto que a gente pode ingerir sem medo, né? Porque a qualidade é comprovada pela tradição, pela tecnologia, pela quantidade de pessoas técnicas como nutricionistas e nutrólogos que a Nutrilite tem para estudar a melhor apresentação dos produtos dela, sempre com ênfase em melhorar o estilo de vida da gente. E para você, meu amigo e minha amiga, que esteve presente aqui nesse vídeo, que viu toda essa demonstração e que, por certo, se encantou com o probiótico Flora Balance da Nutrilite
e quer mais alguma explicação por fora, eu lhe aconselho a procurar a pessoa que lhe apresentou este vídeo. Ou então você pode procurar a nossa loja virtual, está aí o endereço dela na sua tela, www.emoi.com.br/loja virtual/Silvio Bernardes, porque ele já está lá para a sua garantia. E como promoção de lançamento, no momento em que você adquire a sua caixinha com 30 cápsulas do probiótico Flora Balance Nutrilite, no momento de adquirir a sua caixinha, você também recebe uma outra. Olha, um prêmio para você aqui. Olha só, você vai ter duas. A sua caixa com 30 e uma outra caixinha com mais 6 tabletes gratuitos do probiótico Flora Balance Nutrilite. Promoção de lançamento, aproveite, compre o mais rápido possível e melhore a saúde, toda a sua vida, dando ao seu intestino o trato que ele merece e que, por certo, você e eu já deveríamos ter dado há muito tempo para ele, não é verdade? Muito obrigado. Obrigado por ter estado conosco até agora nessa apresentação. Espero que tenha gostado. E se você tem mais alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, lembre-se, na descrição desse vídeo você tem espaço. Faça seus comentários, faça suas observações, conte para a gente da sua experiência no uso do probiótico Flora Balance Nutrilite. Mas não esqueça, você pode usá-lo sozinho, pode adquiri-lo sozinho. Mas se você quer um melhor efeito, a casadinha é prebiótico e probiótico. Então a Flora tem aqui, olha, a fibra vegetal Nutrilite e o probiótico. E se você ainda quer melhorar mais ainda, a fibra vegetal prebiótico, o probiótico e o Daily Plus, que é apresentado em potes de 90 e de 30 tabletes. E você também tem uma gama enorme de outros produtos que a Nutrilite também lhe oferece em outras áreas. Se você quer ter mais compreensão, se você quer conhecer outros produtos Nutrilite, no canal Silvio de Moura Bernardes também tem uma playlist lá, produtos naturais apresentados. Vá lá, conheça os outros produtos também, viu? Coloque aqui no vídeo. Lembre-se, não é? Sua experiência com o probiótico Flora Balance da Nutrilite. Coloque também suas dúvidas, coloque suas perguntas e eu terei o máximo prazer em lhe responder, certo? Eu sou o professor Silvio Bernardes e eu sou embaixador Nutrilite. Um beijo e um grande abraço. Obrigado por ter me acompanhado até agora aqui no canal Silvio de Moura Bernardes, que é o canal de saúde da família brasileira.